Deus está no controle. Ouve, ó Senhor, perdoa-nos, Senhor, atende-nos, Senhor, e venha ajudar-nos, para que todos saibam que Tu és Deus. Não demores em nos socorrer, ó meu Deus, pois nós somos o Teu povo, e Jerusalém é a Tua cidade. Vemos, por meio da experiência de Daniel, Deus partilhando seu plano para purificar o santuário. Por que isso era importante? O santuário apontava o sacrifício de Jesus, o qual limparia os pecados do mundo. Deus alerta que o inimigo viria com um plano falso para a salvação. A profecia foi dada para que o povo de Deus soubesse o que viria pela frente e como as coisas aconteceriam. No terceiro ano do reinado de Belsazzar, eu, Daniel, tive outra visão, depois da primeira. Na minha visão, eu me vi na cidadela de Suzã, junto do canal de Ulai. Olhei para cima e diante de mim estava um carneiro. Seus 2 chifres eram compridos, um mais que o outro. O carneiro fazia o que bem lhe queria e foi ficando cada vez maior. Enquanto eu estava considerando isso, de repente, um bode com um chifre enorme entre os olhos veio do oeste. Ele veio na direção do carneiro de 2 chifres e avançou contra ele com grande fúria. Eu o vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo e quebrar os seus 2 chifres. O carneiro não teve forças para resistir-lhe. O bode o derrubou no chão e o pisoteou, e ninguém foi capaz de livrar o carneiro de seu poder. O bode tornou-se muito grande, mas no auge de sua força, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar cresceram 4 chifres enormes, na direção dos 4 ventos da terra. De um deles saiu um outro chifre que começou pequeno, mas cresceu em poder. Cresceu até alcançar o exército dos céus, e atirou na terra alguns componentes do exército das estrelas e os pisoteou. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército. Suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe, e o local do santuário foi destruído. Por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, e a verdade foi lançada por terra. Então ouvi 2 anjos conversando, e um deles perguntou ao outro: quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por essa visão? Até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? Ele me disse: isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs. Então o santuário será reconsagrado. Enquanto eu, Daniel, observava a visão e tentava entendê-la, diante de mim apareceu um ser que parecia homem. Quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. E ele me disse: filho do homem, saiba que a visão refere-se aos tempos do fim. Então ele tocou em mim e me pôs de pé. E disse: o carneiro de 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre entre os olhos é o primeiro rei. Os 4 chifres que tomaram o lugar do chifre que foi quebrado são 4 reinos que surgirão da nação daquele rei, mas não terão o mesmo poder. No fim do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias. Com o intuito de prosperar, ele enganará a muitos e se considerará superior aos outros. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. A visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira. Sela, porém, a visão, pois refere-se ao futuro distante.
Eu, Daniel, fiquei exausto e doente por vários dias. Depois levantei-me e voltei a cuidar dos negócios do rei. Fiquei assustado com a visão. Estava além da compreensão. Oremos. Grandioso Deus, sabemos que algumas coisas às vezes estão além de nossa compreensão. Mas nos ajude para que, assim como Daniel, nossa confiança esteja depositada em Ti. É o que te pedimos. Amém. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e siga também nossas redes sociais. Nos vemos novamente amanhã, aqui no Lição Ilustrada.